estamos de volta com o nosso Ela é Luz. Daqui a pouquinho vamos fazer uma oração especial por você, mas antes estamos aqui hoje com a Idmeira. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Cássia. Estamos aqui também com a nossa convidada especial. Daqui a pouquinho vamos apresentá-la melhor, mas quero dar aqui as boas-vindas. Seja muito bem-vinda, Neia Dutra. Obrigada, Cássia, é um prazer estar aqui. Obrigada, Ide, pelo convite. E agora nós vamos nos preparar para o momento da oração. Antes, quero explicar, hoje a nossa querida amiga, a Rose Uehara, não pôde estar conosco por motivo de força maior, mas no próximo episódio do Ela é Luz, ela estará conosco. E agora sim, vamos falar com Deus. Ó Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da Tua santa presença, meu Pai. A Tua palavra diz que onde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas no Teu nome, que ali o Senhor se faria presente. E é crendo nesta palavra, meu Deus, que nós, neste momento, apresentamos a Ti a vida de todas as pessoas que estão conosco em oração. De repente, meu Deus, ouvindo esta oração sem forças para orar, de tanto sofrimento, de tanta dor que tem carregado, meu Deus, na alma, ferida por violências, por palavras negativas. Essa pessoa que olha para a própria vida e vê que nada tem dado certo, a angústia tem tomado conta. Oh, meu Deus, são tantos problemas, tanto sofrimento. O Senhor conhece a dor de cada pessoa. E nós sabemos que se essa pessoa crer, se essa pessoa buscar agora no Teu nome, imediatamente ela pode ser atendida. A vida dela pode ser transformada. Então, meu Senhor, que neste momento essa pessoa receba essa certeza de fé, que o Senhor está à disposição para atendê-la e que o Senhor ouve essa oração, ainda que da boca dessa pessoa não saia nenhum som, mas na mente dela, ela clame por socorro. Essa pessoa hospitalizada, meu Deus, que clama pela cura, pelo fim do sofrimento, da doença, da dor, em nome do Senhor Jesus. Todas essas pessoas, meu Deus, que estão orando agora, ou aquelas que vão ouvir essa oração em outro momento, que ela também seja atendida e transformada pelo Teu poder. É o que nós te pedimos, meu Deus. E crendo, nós te agradecemos. Em o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus. Amém. E você que participou dessa oração, creia. Deus, Ele ouve. Deus, Ele está à disposição para te atender. Basta tão somente que você creia nisso e o milagre com certeza acontecerá. Muito bem, estamos de volta e como falamos lá na abertura do programa, hoje nós estamos recebendo aqui essa amiga querida, a Neia Dutra. Olha, ela é psicóloga, esteve à frente de trabalhos especiais no combate à violência contra a mulher, coordenou o trabalho Escola de Mães por 4 anos, depois ela vai falar um pouquinho sobre esse trabalho, e coordena hoje o Univer Ensino, que é uma plataforma de ensino à distância, onde estes temas também são desenvolvidos com base na experiência, na psicologia e, sobretudo, na fé. Neia, mais uma vez, bem-vinda. Obrigada, Cássia, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E aí, como é para você lidar com assuntos tão sensíveis, tão caros, tão necessários, principalmente na atualidade? Bom, como você bem disse aí, eu já andei tramitando por vários assuntos, né? E todos eles, claro, a fé me ajudou muito, conhecimento, né? A direção de Deus sempre me ajudou muito. E foi necessário buscar capacitação, foi necessário buscar conhecimento para poder lidar da melhor maneira com todos esses temas aí. Então, atualmente, como você falou, eu estou coordenando uma plataforma de ensino à distância
E daí eu realmente preciso de ter capacitação para lidar, porque afinal de contas é uma plataforma de ensino e eu preciso ter esse conhecimento daquilo que eu vou colocar ali, dos cursos, porque hoje nós oferecemos cursos acadêmicos, para poder favorecer a capacitação profissional das pessoas, e cursos livres, que também ajudam na capacitação profissional, mas sobretudo na capacitação pessoal também, no crescimento pessoal. Então, ela se capacita de várias maneiras. Então, nós temos diversos cursos ali que a gente oferece, e com certeza o conhecimento que eu obtive, né, numa faculdade, isso contribuiu bastante para a construção desses cursos, para a direção dessa plataforma. Uhum. E Neia, assim, a gente hoje, a gente infelizmente tem presenciado aí notícias que dão conta do aumento da violência contra a mulher, a violência doméstica, e isso independe de classe social. As notícias revelam isso, né, de uma forma muito real, infelizmente. E na plataforma vocês tiveram o cuidado de preparar um conteúdo exclusivo. Fala um pouquinho para a gente sobre este curso. Bom, na verdade, é exclusivo para quem entrar na plataforma, porque é um curso que, na verdade, ele teve lá atrás, né, esse curso de autoconhecimento, ele foi um curso presencial, mas hoje a gente está favorecendo as pessoas que estão aí pelo Brasil, pelo mundo, né? A gente está favorecendo o acesso a esse curso através de uma plataforma à distância. Então, esse curso chama-se curso de autoconhecimento. E como você bem disse, como a violência ela independe da classe social, da classe econômica, porque a gente tinha um pensamento de que a mulher vítima de violência era aquela que era pobre e que dependia financeiramente do homem. Uhum. E a gente percebe aí pelos noticiários que não é bem isso. Que não é bem assim, porque a gente percebe que mulheres que têm uma condição financeira independente é vítima de violência doméstica. O autoconhecimento, ele proporciona isso. Do que eu preciso, do que eu sinto falta, que é o curso que nós temos, né? Para mostrar o que você precisa. Esse vazio que você tem aí dentro, essa ausência que você tem aí dentro. Ausência do quê? Porque não adianta eu colocar dentro de mim, se eu sinto falta de Deus, uma pessoa, uma coisa não vai preencher. E se eu tenho falta de um relacionamento amoroso, não é um trabalho, não é um salário, não é um benefício, não é uma coisa que vai preencher. Né? Então, cada coisa, eu costumo dizer assim, né, que cada vazio dentro da gente tem uma forminha e que tem que caber exatamente aquele conteúdo. Senão vai faltar ou vai sobrar. Ou eu vou colocar, por exemplo, a necessidade de Deus dentro de uma necessidade financeira, ou a necessidade financeira dentro da necessidade de uma pessoa. Ou seja, eu não vou saber do que eu tenho falta. E aí eu vou acabar buscando qualquer coisa para colocar ali dentro. E não vou achar esse preenchimento. Então, um curso de autoconhecimento, ele te favorece você saber do que realmente você precisa para você realmente preencher aquele vazio exatamente com aquela necessidade. Olha que coisa importante, né, Ide? Porque ouvindo a Neia, a gente começa a refletir sobre quantos casos das pessoas que às vezes se tornam consumistas, né, demais. Ela sente uma tristeza, um vazio, um problema sentimental, uma briga dentro de casa, um sinal de violência, e ela vai comprar para tentar se preencher. Exatamente. Muitas das vezes a pessoa, ela carrega consigo a raiz de um problema e ela acaba colocando a culpa no relacionamento, no filho, mas isso é muitas das vezes dela não se conhecer e saber o que ela realmente, verdadeiramente precisa. Sim, é o que você acabou de dizer, a falta de autoconhecimento. A falta de conhecimento da minha necessidade. E aí eu vou buscar, no excesso, na compra, eu vou buscar no shopping, eu vou achar que eu vou trazer dentro de uma sacola aquela ausência que eu tenho. Ou eu vou achar que eu vou buscar num restaurante, numa padaria, porque aí tem gente que vai buscar comida, não é? E que vai se preencher. Eu vou achar que eu vou encontrar. E não é, o seu vazio é outro. Né? Então a gente precisa ter esse autoconhecimento para saber do que eu preciso. Né? O que vai preencher esse vazio, exatamente esse vazio que eu tenho. Olha que interessante. E ainda, neste entendimento, Neia, quantas são as vezes
que a pessoa ela acha que precisa realizar o sonho sentimental, mas ela ainda não se conhece. Uma vez que essa pessoa não se conhece, como que ela vai conhecer o outro para ver se aquela pessoa vai realmente se adaptar às necessidades dela? Não necessidades dela, necessidade de ser feliz na vida sentimental, porque a gente já compreendeu que eu vou ser feliz na vida sentimental quando eu me disponho a fazer a outra pessoa feliz também. Mas eu tenho que me conhecer para isso. Então, o autoconhecimento é uma necessidade para que essa pessoa entenda o que falta, o que está faltando realmente. Eu estou com a ausência de Deus na minha vida ou de outras necessidades, porque ela precisa se conhecer. Nesse momento, quem é ela, como ela está. Exato. Se conhecer para conhecer o outro e até definir sobre a vida sentimental. Até porque, Neia, é importante a gente falar isso, porque quando já chega no estágio de violência doméstica, alguns sinais já foram vistos ou foram ignorados em algum momento, correto? Com certeza. A violência doméstica, ela é um ciclo. E esse ciclo nunca começa com uma agressão física. A agressão física, ela é quando faltam as palavras, sabe? Ela é o que dizer sem palavras. E aí vai a agressão física. Mas é o último estágio da violência doméstica. Já ele começa antes. Muito antes, muito antes. Meses, anos antes, sabe? E é aquela coisa de você permitir alguém falar mais alto com você, é aquela coisa de você permitir que alguém critique você de uma maneira muito ríspida, te colocando para baixo, sabe? São as concessões que você vai dando para aquela pessoa que você se relaciona para te distratar. Então, são pequenas concessões. A violência doméstica, o ciclo começa lá atrás. E ela nunca começa, como eu disse, com a violência física. Ela sempre, normalmente, ela começa com esses distratos, com essas palavras ríspidas que a gente chama de violência psicológica. Mas que se a mulher, ela não tiver esse autoconhecimento, se ela não tiver um amor próprio, ela aceita, sabe, essas palavras, ela digere, no começo ela é dura, né, às vezes desce meio que, como diz o ditado popular aí, desce com farinha, né? Ela engole aquilo, mas depois passa a ser até uma coisa fácil de digerir, porque o costume, ela se acostumou de ser apontada. Ah, mas esse seu cabelo é feio, mas você tá gorda, né? Essa roupa não tá bonita em você. Ah, em fulano fica bonito, em você... Aí as comparações. Então, ela na primeira fala é um impacto para ela, para a mulher. Depois mas isso vai gradativamente elevando, né, as comparações, as críticas, e ela acaba se adaptando, ela dizendo, ele é assim, né? Ou seja, é o começo, começa a se aceitar, e aí ele vai subindo o tom, vai subindo o nível das críticas. E vai descendo o padrão também dessa vai pessoa. Descendo o padrão da mulher, porque ela vai se adequando àquilo ali. Como se fosse normal. Ela vai normalizando aquela situação. E muitas até se anulam, né? Sim, elas se anulam. Porque aí ela passa a se ver com o olhar do outro, sabe? Realmente ela vai olhar no espelho e dizer... realmente o meu cabelo não é bonito, como ele disse. Ou seja, então é possível essa pessoa olhar para o espelho, mas vê-la com os olhos do outro. Com certeza, com certeza. Por quê? Porque ela não ela não tem autoconhecimento, ela não se conhece. Porque quando eu me conheço, mesmo que você diga, isso é feio, isso que você faz é assim, isso que você faz é assado, eu vou te ouvir por educação. Mas eu não vou colocar aquilo como verdade absoluta. Pode ser que hoje realmente o meu cabelo esteja feio, mas o meu cabelo não é feio, tá? Um exemplo que eu estou dando, né? Pode ser que hoje eu esteja com isso que não está bem agradável, essa roupa não combinou muito bem hoje. Mas isso não é quem ela é. Mas não significa que eu sou uma pessoa desajeitada, que eu sou uma pessoa de mau gosto. Desqualificada. Né? Então... Ou seja, aquilo que eu faço, o meu exterior, não me representa, sabe? Ou naquele momento, porque de fato, às vezes a mulher é linda mesmo, ela tem bom gosto, ela é tudo de bom. Mas ainda assim ela não se enxerga. Ela não se enxerga, porque ela passou a se olhar com o olhar do outro, porque ela não se conhece. Neia, então significa dizer que precisa acontecer uma reconstrução do eu dessa pessoa. E uma mudança de visão.
uma reconstrução do eu, mas uma mudança de visão, de como eu me vejo, como eu me enxergo, sabe? Quem eu realmente sou. O que eu sou, quem eu sou. Porque aí, quando eu tenho esse conhecimento, o que a pessoa diz que eu sou, eu vou ponderar. Pode ser que ela tenha razão, é como, de repente, eu errei, eu fiz um trabalho ruim. Mas o meu trabalho ruim não me define como pessoa ruim, ou como uma péssima profissional, ou como uma péssima pessoa. Né? Então, simplesmente aquilo que eu fiz não ficou bom, porque de repente eu não tinha habilidade para fazer aquilo, eu não tinha conhecimento daquilo ali. Mas isso não quer dizer que eu sou uma péssima pessoa. Né? Então, mudar o olhar para si. É ter a consciência de quem eu sou, para quando eu receber a opinião de fora, isso não me moldar. Não moldar a mim como pessoa, não mudar a mim no meu comportamento, não me guiar, sabe? Eu ouvir, compreender e entender que de repente aquela crítica ela precisa ser pontual e não como pessoa, num geral, numa totalidade. Nesse caso, ela passa a ser uma pessoa mais segura e confiante. Sim, quando eu tenho autoconhecimento, eu sou mais segura, porque a sua opinião é a sua opinião a meu respeito. Né? Não que eu vá ignorar, isso é claro que a gente precisa ouvir o que as pessoas têm a dizer a nosso respeito. Eu não costumo dizer assim, melhorar e não diminuir a pessoa. Eu pessoalmente, né, eu não costumo dizer, eu não me incomodo com o que as pessoas pensam a meu respeito. Não é isso. O que as pessoas pensam a meu respeito não precisa me definir, mas eu preciso ouvir até para ponderar se em certo ponto ela tem razão ou não, né? Para eu ir me moldando, porque o ser humano é isso. Se tornando uma pessoa melhor, porque este é o objetivo, a gente ir se transformando, se tornando uma pessoa melhor. Exato. Até porque a fé também nos proporciona isso. Com certeza, né? A fé, ela nos faz, quando eu leio a palavra de Deus, né? Ela me modela. É um espelho. Exato. Eu posso ler, né? Peraí, eu estou me enquadrando nessa palavra, eu me encaixo nisso que o Senhor Jesus me mandou fazer, né? É uma reflexão que eu tenho que trazer. Ou seja, é uma palavra que está entrando dentro de mim, que ela está me transformando. Então, quando alguém omite uma opinião a seu respeito, você não pode ignorar, você ouve e filtra, né? Aquilo e traz para dentro de você aquilo que vai te transformar, te elevar, te modificar para melhor. E é tão interessante, assim, a gente já tem outros temas para falar com a Neia aqui, tem muitos assuntos, mas a gente não pode deixar de comentar o seguinte, Ide, é tão bonito quando a pessoa se dispõe a ouvir a palavra de Deus, porque ela nos molda, ela nos ensina, nos repreende, mas sem nos causar mal. Sim. Então, olha só a importância de nós escolhermos a quem nós vamos ouvir. Eu não vou desprezar aquilo que pode ser negativo naquele primeiro momento que eu recebo, mas aquilo vai, obviamente, me tornar uma pessoa melhor, né? Não vai por aqui, isso aqui dessa forma não é legal, enfim, até mesmo no aspecto físico. Mas a palavra de Deus, ela ensina de uma forma que a gente só melhora. Exato, porque a palavra de Deus, ela não é para nos punir, para nos criticar, não é para nos jogar para baixo. É para dizer, né, como muitos versículos, né, de Paulo, por exemplo, que começa, filhinhos, amados, né? Então, é para nos elevar, é para nos modificar. É como o conselho de mãe amorosa, sabe? Você vai lá, repreende o filho, que você... até repreende mais forte. Sim, você fala com veemência, mas a intenção eu quero te ver bem, eu quero que você se conserte, porque eu estou percebendo que você está indo por um caminho que não está legal, meu filho. Puxando ali para te colocar no caminho certo. E você sente esse amor, sabe, Cássia? E quando a gente recebe uma repreensão, a gente sente isso, que quando a mãe, né, os pais repreendem, você fala, tem amor naquilo ali, sabe? Tem amor. E é isso, é um sentimento de amor quando a gente lê a Bíblia, que você sente, que você fala, puxa, isso falou comigo, eu preciso me moldar nisso aqui. Você percebe o amor que está ali, sabe, naquela palavra, apontando um erro seu, uma falha sua. Você fala, opa, peraí, eu não estou fazendo bem assim, né? Está me repreendendo, mas você percebe que aquela repreensão é para te elevar,
diferente de críticas do mundo, das pessoas maldosas. Diferente dessa palavra que está matando essa mulher, que está diminuindo essa pessoa e fazendo ela se olhar de uma forma negativa, né? Fazendo com que a vida dela, inclusive, perca até o sentido, em muitos casos. Exato, exato. É diferente você ouvir... Eu não gosto muito da expressão crítica construtiva, mas ela existe. É uma pontuação para você melhorar. Seria isso, assim, sabe? Eu digo como uma pontuação. Então, quando você ouve, por exemplo, né, de uma amiga e fala, poxa, fulana, olha, sei lá, eu já te vi melhor, né? Você já esteve melhor e eu sei que você é capaz de melhorar, eu já te vi melhor. O que você está dizendo para ela? Hoje você não está muito bem. Mas você é melhor do que isso. Mas você é melhor do que isso. Né? Saia dessa situação porque você não é isso. Diferente de eu chegar, por exemplo, para você e falar assim, caramba, você tá ruinzinha, hein? Tá caidinha, você tá, olha, você tá para baixo. Ou então, sempre que eu te vejo, você tá desse jeito, pensa que eu sou sem esperança. Então você percebe, aquilo que eu ouço me colocou para baixo, ou eu falei a mesma coisa, eu disse a mesma coisa. É a maneira de se falar. Então, no relacionamento, não é que as pessoas não possam falar, né? O marido, no relacionamento amoroso, que a gente está falando da violência, não é que ele não possa pontuar, dizer para a mulher que ele gostaria que ela tivesse assim ou assado, enfim, não é isso. É a maneira como você fala isso, que pode elevar a pessoa ou destruir, ou colocar ela para baixo. Né? Eu posso pontuar para o meu marido que, de repente, sei lá, eu gostaria de vê-lo de uma maneira, mas de que forma eu coloco isso que não seja ofensiva, mas que seja um desejo. Eu falo, olha, eu tenho um desejo disso, eu queria isso. Né? Então, é a forma em que a gente coloca. E num relacionamento abusivo, essa forma, ela é sempre pejorativa. Ela sempre tem uma intenção por trás, e essa intenção é sempre ruim. Essa intenção é sempre de menosprezar, de reduzir, diminuir, ferir a autoestima da mulher. É de rebaixar a mulher para um nível mais baixo possível ao ponto dela não ter forças para emergir. E aí, depois que já feriu tanto com palavras, parte para agressão. Sim. Já estou ferindo tanto com palavras, ela não tem uma reação, então deixa eu ferir fisicamente. Exato. Que triste. Vai um ciclo, e aí vai as ofensas. Primeiro, a violência, ela começa psicológica ali, a crítica, como eu disse, depois a verbal, que aí vai diretamente mesmo. Não, você hoje está horrível, você hoje está acabado. Tá vendo quanto você engordou? Não, você não sabe falar direito. Não dá para ficar aqui perto, sai para lá, não quero você aqui perto. Então, percebe que aí ultrapassou as críticas meio disfarçadas. Subiu o degrau. E aí o tom. E daí a verbal já começa com essas críticas mais claras, mais diretas, e os gritos. Os gritos, aumentam o tom da voz, e as palavras passam a ser mais degradantes, chulas, às vezes, né? Palavrões, ofensas bem que ofende bastante a mulher, o ouvido da mulher, ou ofende o ouvido de qualquer um, na verdade, que eu ouvi. E aí, da verbal, ela sobe o degrau, e aí, como eu disse, quando as palavras faltam, e aí vai para a violência física. E aí a gente sabe como que é, porque a gente vê nos noticiários e às vezes até a morte, né? E para que essa pessoa, até para a gente conseguir já entrar no próximo tema, Neia, nos valendo sobretudo da sua experiência com Deus, né, a sua vida com Deus, quantidade de casos que você já acompanhou, já conseguiu aconselhar, ligado também à experiência da psicologia. O que você fala para essa mulher que está nos acompanhando agora, que está dentro desse ciclo de sofrimento, de violência doméstica, e dizendo para ela que existe saída e que ela pode começar a partir, de repente, desse conteúdo que a plataforma disponibiliza, para que ela comece a olhar para si e se ajudar. Cássia, o que eu aconselho é o seguinte: a primeira coisa, amigo, é compreender, sabe? É abrir os olhos e perceber, eu estou num ciclo de violência doméstica. Eu estou vivendo isso. Então, se eu estou vivendo e eu não consigo sair sozinha, eu preciso de uma ajuda. Que seja ajuda de alguém que eu conheço, ou que seja ajuda de um curso.
para eu entender, para eu me conhecer, para eu ter esse autoconhecimento, para eu ter forças para eu sair desse ciclo. Então, é buscar ajuda. Se essa ajuda é através de um curso, se essa ajuda é através de uma pessoa que você confia, mas você precisa tirar isso de dentro de você. E não viver, sabe, Cássia, esse ciclo sozinha. Porque quanto mais ela ficar introspectiva, calada, envergonhada, porque o silêncio vem muito pela vergonha de se expor, de se falar, né? Então, você não está sozinha, você tem que entender que você não está sozinha, são muitas mulheres que vivenciam isso. E você não é a culpada, você é a vítima. Então, não tem motivo de ter vergonha, Sim. sabe? Não precisa ter vergonha. Ah, mas como que eu vou expor, dizer que eu estou passando isso no meu casamento? Sim, muitas mulheres já conseguiram expor essa verdade, conseguiram se libertar. Então, você precisa reunir essas forças para expor isso para alguém e para buscar o autoconhecimento para você saber que você não é isso que essa pessoa disse para você. Que você é muito mais, que você é muito mais capaz, sabe? E que existe, inclusive, um Deus que te amou tanto, que você é tão importante, que tem um Deus que te amou tanto, que deu a vida de um único filho precioso por você. Não foi só por mim que ele deu a vida, ele deu por você. Então, você é muito preciosa. Então, busca essa ajuda de alguém, de um curso, mas coloque isso para fora. Não vivenciar solitariamente, buscar uma pessoa. Porque, inclusive, faz parte do ciclo da violência, esse agressor, ele cercar a mulher e ele tirá-la do convívio familiar, de amigos. Por quê? Qual o objetivo? Ela não buscar ajuda. Então, quando ela rompe essa barreira que ele criou para ela e vai buscar essa ajuda, já é um grande passo para ela se livrar dessa violência doméstica, desse ciclo de violência em que ela vive. Ou seja, tem solução. E para fechar esse tema, se nós estivermos falando do curso que está disponível na plataforma, qual o nome do curso, Oneia? O curso chama-se Autoconhecimento. Como eu falei no começo do nosso tema aqui, é bom que você tenha autoconhecimento para você não se deixar levar por aquilo que as pessoas dizem que você é. Aquele agressor dizer que você é imprestável, você saber, não, eu tenho valor. Né? Eu aprendi isso, eu me dou valor. Então, se eu me valorizo, eu vou exigir que o outro também me trate minimamente com educação e da maneira como eu mereço, que é com respeito. O curso ele é bom para isso. Que ótimo. Então, nós temos muito mais o que conversar aqui com a Neia. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre o espaço digital, o mercado de trabalho. Olha só quanto tema importante. Mas você já me deu o toquinho, a gente tem uma programação aí para seguir agora? Sim, temos muitas perguntas aqui que o pessoal está mandando para a Neia. Mas antes temos uma chamada especial do Superchat. Vamos lá? Você sabia que pode ajudar o canal da Unigrejas de uma forma bem simples? Basta curtir, comentar e compartilhar nosso conteúdo. Além disso, você pode usar o Superchat para destacar seus comentários, escolhendo qualquer valor. Dessa forma, você contribui para o crescimento do canal e nos ajuda a espalhar ainda mais o Evangelho. Estamos de volta, esse é o Ela é Luz. E não se esqueça, hein? Ao longo desse podcast, você pode entrar, fazer suas perguntas, tirar todas as suas dúvidas, porque esse podcast existe para você, para te ajudar, porque informação é algo de extrema importância, isso é algo caro, né, Neia? Com certeza, com certeza. Informação, ela é imprescindível para qualquer pessoa. Porque se eu tenho informação, eu vou ter opinião pessoal, própria, né? Eu não vou viver sob a orientação ou a opinião alheia. Você consegue se defender. Com certeza. Né? Eu preciso de ter esse conhecimento. E vamos falar aqui com a Neia Dutra sobre a questão do espaço digital. Por quê, Neia? Porque o espaço digital hoje ainda é mais perigoso, né? Mas também é um lugar que oferece ali infinitas possibilidades. Daí a pergunta: como fazer uso positivo desse meio? Como fazer bem a si próprio usando, então, o meio digital?
Inclusive, Cássia, temos aqui uma pergunta exatamente nesse sentido. Até que ponto a internet e as redes substituem a escola como fonte de aprendizado? Então são duas perguntas aí. Opa, opa. Bom, a maneira como a primeira pergunta, né? Como que a gente pode usar isso a nosso favor é usar com equilíbrio, sabe? Eu acho que qualquer coisa que a gente usa em demasia, até as coisas boas, né? Comida é muito boa, mas se você come demais, é uma glutonaria e você tem as consequências disso. E as redes sociais, a internet, o meio digital, tudo isso é muito bom para te trazer um conhecimento no conforto da sua casa, né? Para trazer o conhecimento até você, né? Sem que você tenha que sair de casa para fazer isso. Mas toda essa tecnologia, a gente precisa usar com equilíbrio. Até o WhatsApp, às vezes o WhatsApp tem mania de, às vezes, nos dar, né, aquele tempo semanal de uso, né? Às vezes as pessoas até se surpreendem. Sério que eu fiquei esse tempo todo? Ficou. Você nem percebeu, mas você ficou, sabe? Você deixou de dar atenção para o seu filho, você deixou de molhar a sua planta, você deixou de passear com o seu cachorro, você deixou de se alimentar. Grudadinho ali, você nem percebeu, porque é atraente, né? Esse mundo virtual, ele é atraente, porque é tanta coisa. Eu já vi pessoas passarem horas e horas com o dedinho assim, olha, a tela no Instagram. Infinita. Exatamente. Então, equilíbrio, eu acho que essa é a maneira, né, respondendo a sua pergunta inicial, essa é a maneira, o equilíbrio, como eu uso isso, com equilíbrio. Aquilo que eu uso em demasia, isso também me toma o tempo. Eu preciso viver, eu preciso fazer outras coisas, eu preciso me relacionar. Às vezes eu deixo de ligar, falar, porque nada melhor do que a voz calorosa de alguém no telefone, né? Diferente da mensagem fria que você recebe de texto. Você não vai saber o tom de voz, o que a pessoa realmente quis dizer, porque o tom de voz fala. É a emoção que ela quis passar naquilo ali. Às vezes você fala com uma pessoa, uma amiga, você fala por mensagem. Você não sabe se ela está bem ou mal, mas se ela te liga e fala, oi, tudo bem? Aí você fala, opa, que voz é essa? Alguma coisa aconteceu. O que foi? Né? Verdade. O que está acontecendo? Então, aí você começa um diálogo e olha você sendo útil, uma mulher de Deus útil para sua amiga, aconselhando naquele momento. Mas numa mensagem fria, você não vai saber uma mensagem de texto, você não vai sentir, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado de não usar com exagero. E já complementando a pergunta, né, de que forma isso pode ser, como que eu posso usar para benefício, para poder adquirir conhecimento, é você selecionar as melhores coisas, porque a internet está aí, tem vários assuntos, mas o que eu seleciono? Até como pessoa de Deus, por onde eu direciono os meus olhos, né? O que eu posso usar de uma plataforma digital para me beneficiar? Buscar o melhor conteúdo. Eu preciso selecionar o que vai me somar, o que vai me acrescentar. Como eu, no caso, como mãe, como mulher, como esposa, como mulher de Deus, o que isso pode me somar? Então, conhecendo o que eu preciso, o que vai me somar positivamente, aí eu vou em busca daquilo. Porque se eu deixar, vem uma enxurrada. E nessa enxurrada vem coisas boas e ruins. Sou eu quem preciso selecionar. Então, por exemplo, nós oferecemos na plataforma de ensino à distância, por isso que a gente faz uma seleção de cursos que vai entrar ali. Essa plataforma, ela é para edificação não só profissional, mas pessoal das pessoas. Por isso que os cursos livres que são colocados, a gente tem cursos acadêmicos e cursos livres. E esses cursos que são colocados ali, os livres, eles são selecionados a dedos, pensados para o crescimento das pessoas. Não é curso que nós colocamos por colocar. Joga aí e vamos lá. Só para ter um conteúdo. Não. Para ter alguma coisa ali. Não, né? A gente precisa colocar algo que vai somar. Que a gente estava falando aqui do curso de autoconhecimento, aí ali a gente tem, por exemplo, o curso Escola de Mães, né, um curso livre,
que vai orientar pais, mães, como lidar com seus filhos. Inclusive lá tem tema que fala sobre tecnologia. Temos também o curso bíblico, né? Tem o curso bíblico de conhecimento básico da Bíblia. Então, você quer entender mais, a pessoa, né, já lê a Bíblia, né, ela já tem aquele conhecimento ali que o Espírito Santo já revela para ela, mas o conhecimento bíblico vai explicá-la com mais clareza, porque às vezes a pessoa lê a Bíblia e não entendeu aquele contexto. Né? Aí tem ali um homem de Deus explicando, orientando o que significa. Então, isso é importante. Então, são cursos que vão agregar a essa pessoa. Né? A gente disponibiliza, ou seja, plataforma online, servindo ao outro de maneira positiva, agregando, né? Construindo, transformando através desses cursos livres. E aí a gente lembra, Neia, que você já esteve à frente de um trabalho muito importante e ele foi também levado para o espaço digital, você vai explicar melhor, que é a Escola de Mães. E a gente está falando do espaço digital, Oide, você perguntou, né, em relação ao período escolar. E aí a pergunta que a gente faz é o seguinte: você é mãe, né, e você, no momento que a sua filha estava em idade escolar, você conseguia ter um controle maior, porque na época não tinha aí as facilidades da internet, do espaço digital. Mas o acompanhamento dos pais é uma necessidade. Né? Porque a partir do momento que essa criança, esse público infanto-juvenil fica livre demais, vai correr sérios perigos ali naquele espaço que pode ser produtivo, que pode ser importante, porque mas sem os devidos cuidados, aí já é uma outra história. Exatamente, Cássia. E a gente tem observado muito isso, que as crianças hoje em dia não brincam mais na rua, não tem mais colega, não tem mais um amigo, é tudo virtual, 100% virtual. E muitas das vezes os pais não sabem nem com quem eles estão conversando. Às vezes eles pensam estar conversando com uma outra criança da idade e não é. É aí onde entram os pedófilos, vários... Todos os riscos, né? Todos os riscos. E aí a gente vê a mãe ausente porque ela também está 100% na internet. E ali ela até para ficar mais, como que posso dizer, ter o tempo dela livre, menos preocupada, ela mesma pega o celular e já dá para a criança, toma, vai brincar, mas ela não olha qual é o conteúdo que essa criança está vendo, o que ela está aprendendo, o que ela está trazendo para a vida dela, o que ela está absorvendo, e isso é muito perigoso. Tem a realidade hoje, né? de mães, de pais, né, que estão também no mercado de trabalho, até pela a real necessidade, ela vai estar distante, mas o acesso livre, né, você como psicóloga, que risco essa família está correndo? Porque o risco não é só para a criança, não é só para o adolescente, porque uma vez essa criança e esse adolescente sendo ferido, maculado por conta do espaço em que ele entrou, a família toda vai sangrar, a família toda vai sofrer. Internet é terra de ninguém, né? Bom, está modificando isso aí, as leis estão tentando... Espera-se está tentando botar um xerife ali, né, um governador, eles estão tentando ajustar. Mas, infelizmente, ainda porque crianças, jovens e adolescentes têm acesso a conteúdos que não deveria ter acesso. Inapropriados. Né? Inapropriados. Inclusive tem uma lei recente aí sendo votada, não tenho certeza se já foi, se todo mundo já votou sobre essa lei, para colocar limites. Então, como eu falei lá inicialmente, como que usar a internet, né, a nosso favor, né, esse mundo digital a nosso favor. Usar com equilíbrio, usar com vigilância. Que tipo de permissão? Usar com vigilância. O que a Ide falou, pontuou, de que os pais hoje em dia deixam a internet aberta para os filhos, e se ele está lá dentro do quarto, está tudo bem, porque afinal de contas está dentro de casa, mas a gente sabe que está dentro de casa com uma janela aberta para o mundo. Então, o mundo dentro de casa. O mundo dentro de casa. Então, o que é importante? Esse controle,
sabe? Essa observação. Controle no bom sentido da palavra, sabe? No sentido de olhar, conferir, vigiar, observar, conversar, sabe? Nada de porta fechada, me deixa entrar e ter acesso, porque afinal de contas, se você não está fazendo nada demais, eu posso ter acesso, eu posso dar uma olhada, eu posso ver, né? Então, é esse tipo de controle, porque eu acho que isso é saudável, esse tipo de controle. Então, o mundo digital, a internet, tudo, ele é bom, porque ele te traz coisas, ele traz até você conhecimentos que você, de repente, não teria condição de ir buscar, sabe? Até porque você trabalha, porque você tem, né, a sua vida ocupada, então você fala, eu não tenho condição de estudar, passar 8 horas, 6 horas, sei lá, numa universidade, numa escola, mas eu posso fazer isso dentro da minha casa, né, com fone de ouvido aqui, ou dentro de casa, enfim. Tem seu benefício, mas quando a gente usa como medicação, né? Se você usar um controle, realmente foi prescrito para você o conteúdo. Recomendação. Conforme recomendação. Esse conteúdo é prescrito para você, então acesse. Não é prescrito. Como mulher de Deus, por exemplo, eu não vou acessar qualquer conteúdo, mesmo que eu seja uma adulta e possa acessar na teoria qualquer coisa, não, mas eu não vou levar os meus olhos para coisas que não vão me edificar. Então, a criança é a mesma coisa, e a criança ela não tem a maturidade de escolha, simplesmente pinga na frente dela, ela chama a atenção, ela bota os olhos, o algoritmo vai lá e dá uma enxurrada daquele material ali. Que é um grande problema. Né, que é um grande problema. Então, e aí cada vez mais ela vai tendo acesso a coisas, né, muito ruins, ao ponto de sofrer bullying. Tem o bullying virtual aí também, que já viu, né, já levou à morte de muitos adolescentes. Então, é um tema delicado para os pais, por isso que a gente precisa usar desse recurso, né, que foi a pergunta que você fez inicialmente, assim, como usar desse recurso para beneficiar, a gente precisa usar desse recurso, mas com cautela. A gente precisa usar desse recurso com sabedoria, com entendimento de que não é todo o conhecimento que é bom para mim, não é todo conhecimento que é bom para o meu filho. Então, eu preciso ter esse controle porque ele não tem a maturidade de fazê-lo. Então, sou eu quem tem que dar esse controle. Os pais têm que ter essa responsabilidade. Inclusive, no curso Escola de Mães, a gente tem um tema que chama-se Qual é a Senha? O tema Qual é a Senha é uma leve crítica aos pais, né, que ficam em rede social, que fica lá o tempo todo na internet e que o filho, que não dá tempo para olhar o filho. Como eu disse, você não tem tempo para olhar o seu filho, para passear com o seu cachorro, para molhar sua planta, porque você mesmo dá o exemplo. Você diz para o seu filho, não fique, mas você fica. Então, a sua ação para o seu filho, ela conta mais do que as suas palavras. Acho que para qualquer um. Né? O que a gente faz é mais forte do que aquilo que a gente fala. Então, esse é um dos temas, né, que a gente coloca qual é a senha, é isso, dizer, você precisa ter o controle com seu filho, mas dê o exemplo também. É como a mentira. Eu digo para o meu filho, não minta, mas eu também não posso mentir. Né? Não faça isso, mas eu também preciso dar o exemplo. Então, existe sim a tecnologia, ela é maravilhosa, mas o controle é imprescindível. E tem que vir dos pais. São eles que têm maturidade para fazê-lo. Vai contrariar o filho? Vai. Mas pai e mãe boa é a chata. É a mãe chata, é o pai chato. Porque é aquele muito bonzinho que quer fazer tudo que o filho quer, sabe? Não quer contrariar. Por quê? Porque, de repente, passa muitas horas fora de casa. E aí fala, mas quer compensar. A lei da compensação do pai ausente, da mãe ausente. Dá para o filho o que ele quer. Não é assim. Como Deus, que é um bom pai, ele não nos dá o que a gente quer. Assim, nós precisamos ser boas mães, bons pais, não dá para o filho o que ele quer, mas o que ele precisa. Ô Neia, o não de Deus são respostas importantíssimas que a gente recebe. Quantos nãos a gente já recebeu e foi proteção, foi cuidado, foi salvação para as nossas vidas? Não é? Exatamente. Ninguém gosta de ouvir o não, né? Mas o não, ele nos faz refletir o porquê daquele não. Por que aquele não ele veio? Né? O que eu tenho que fazer para me conseguir o sim? E a gente vai se analisando. O não é um limitador.
Sim. E todos nós, como seres humanos, nós precisamos de limites. Que dirá as crianças? Nós que temos maturidade, a gente precisa de limites. Imagina uma Você criança imagina que uma está em criança estágio de formação. que não tem maturidade, até para saber, porque teoricamente, né, a gente adulto, a gente deveria falar, não, isso aqui eu conheço, isso aqui, eu deveria entender dos meus limites, mas nem sempre a gente entende, por isso que a gente recebe tanto não, né? Não de Deus, não do chefe, não do amigo, não de... Porque, opa, não ultrapasse, é um limitador, e a gente precisa dar limites. Limites é uma forma de amar. É forma de educação. É forma de educação. De educar com amor. Com certeza, é isso mesmo. Ainda dentro desse assunto, porque eu não queria sair dele, que ele é tão precioso, Sim. tão caro, né, Neia? Sim. Como a gente já falava. Mas que riqueza de conteúdo é esse que você abordou agora, com poucas palavras, onde esses pais podem encontrar ali, né, orientações, porque os pais sempre vão também precisar de orientação, porque eles sempre vão precisar orientar. Sim, e assim, a gente não sabe tudo, né, Cássia? A gente está em constante aprendizado, porque a gente é humano, o humano está constantemente evoluindo. Até com os filhos, a gente acha que conhece os filhos, daqui a pouco você, opa, se surpreende Isso com uma é ação, novo. você fala, opa, isso aqui é novidade, né? Ou uma informação que alguém traz, você fala, ah, ele estava fazendo isso? E eu achei que ele não conseguisse fazer isso. Ou que ele não pudesse fazer isso, né? Então, a gente está sempre tendo uma surpresinha. Isso é importante os pais terem essa consciência de que eu preciso também estar em constante aprendizado para educar o meu filho. Eu preciso estar em constante transformação. E esses cursos que a gente oferece, como esse, por exemplo, né? Orientação para os pais através do título chamado Escola de Mães, Sim. mas a gente usa o slogan embaixo, onde os pais são bem-vindos. Uhum. Porque a gente falava Escola de Mães e os pais diziam, só para mãe? Eu também quero. Né? Eu também quero. Então, onde os pais são bem-vindos? Então, esse curso é para pai, não é só para mãe, tá? É para pai e mãe. É para você que educa, né? Você que tem uma criança sob a sua responsabilidade. Então, é um curso com 10 aulas que ensina, cada aula tem um tema diferenciado e cada aula tem um aprendizado, né, diferente também. Como eu disse, todos estamos em construção. Então, nós, como pais, não podemos partir do princípio de que sabemos, né, de que eu entendo, de que eu sei. Seu filho está em construção, seu filho está aprendendo coisas novas todos os dias. Então, aprenda você para poder também falar com essa criança. Porque o risco hoje, sempre é iminente. Com certeza. Então, esse conhecimento, ele só vai acrescentar, agregar na boa educação cristã que os pais oferecerem para os seus filhos. Olha só que coisa importante, né? A gente precisa selecionar aquilo que eu vou consumir, aquilo que eu vou permitir que a minha família consuma em casa. E só para a gente fechar, eu sei que você tem perguntas e eu sei que você ainda tem aí a programação, vai chamar mais um intervalo. Mas eu acho que não dá para a gente não pontuar isso aqui, né? Hoje em dia, é tão comum, infelizmente, a gente perceber o formato de família assim. Estão nos restaurantes, cada um com uma tela, eles não se comunicam mais entre si e às vezes na mesma mesa mandam um recado pelo WhatsApp. Mas tem um outro formato também que a gente vê aí chegando, e que eu fico me questionando como educar dentro dessa realidade. Hoje a gente vê aí adulto com chupeta. O que está acontecendo com essas famílias? A gente não fala isso no sentido de agressão. A gente diz isso para pensar o seguinte, qual é o formato, qual é o espelho que esse jovem, que essa criança vai conseguir realmente levar para a vida? É bem complicado isso que você acabou de colocar aí, sabe? Olha, bom, tem comentários, né, que às vezes até não dá para fazer, mas e opinião que não dá para emitir assim, mas é bem estranho, né, você perceber. O que eu vejo com tudo isso, né, esse comportamento, vamos dizer assim, desajustado, né, dos adultos, como você colocou, o uso de chupeta, né, por um adulto. Por que isso? Né? O que a pessoa quer transmitir com isso? O que ela quer falar com isso? Qual é a carência dela? Qual é a necessidade? Porque no mínimo estranho, né? Além de
deformar também, né, toda a boca, a estrutura, né, também da pessoa, enfim. Não vou entrar nesse sentido, mas o que eu quero dizer é que são comportamentos desajustados e que é um péssimo exemplo para as crianças, sabe? Que o normal, antigamente, lá atrás, você dava uma chupeta para uma criança, por exemplo, para tranquilizá-la, que inclusive muitos pediatras são até contra, né? Mas aí há controvérsia, né? Dentro da medicina, se usa chupeta, se o uso da chupeta é bom ou ruim. Até entre crianças isso é discutido, o que dirá para um adulto, que não tem necessidade disso. Então, mas até então, lá atrás, a gente oferecia um objeto desse, por exemplo, para consolar, para tranquilizar, acalmar uma criança. Distrair. Um tipo de distração, sabe? De calmante para a criança que está chorando, você botava uma chupeta, ou seja, para suprir uma necessidade da criança. E hoje os adultos, né, estão usando aí, não sei qual o objetivo em particular de cada um, mas generalizando, para reduzir a ansiedade. Ou seja, para suprir uma necessidade. É uma necessidade que, como a gente falou um pouco lá atrás, né, que dentro da gente, a gente precisa entender do que eu preciso para colocar exatamente o que eu preciso dentro daquela caixinha. Então, às vezes, essa pessoa não está precisando de uma chupeta, ela está precisando de outra coisa. Do quê? Né? Do que ela precisa, né? De outra coisa, não necessariamente de uma chupeta para acalmá-la, para tirar a ansiedade. E detalhe, por que ela está ansiosa? Né? Ela precisa buscar a origem disso, até para resolver o problema e não ficar colocando... A palavra, gente, é antiga, desculpa, vou acabar entregando minha idade, né? Unguento, né? Colocar unguento. Para colocar unguento, né? Acalmar. Não, é para resolver o problema, né? Eu preciso resolver, eu não preciso ficar tratando, colocando panos quentes, paliativos, né? Não é isso, eu preciso entender qual é a minha falta, por que eu preciso desse objeto, por que eu preciso disso, né? Para ter esse resultado, para me acalmar, porque eu preciso fazer uso disso. Então, eu acho que é uma reflexão que as pessoas precisam fazer para, voltando lá de novo, me entender, me conhecer, porque eu estou querendo usar isso, porque eu estou precisando disso. E a gente vê o quanto é importante o autoconhecimento. Né? E lembrando, Ide, que o Brasil é apontado como o país mais ansioso do mundo. Então, olha só. E tão lindo, tão rico, cheio de natureza, cheio de tantas coisas. Mas é isso, as pessoas, elas estão cada vez mais vazias, né? Cada vez mais ansiosas. E aí eu preciso entender o que está me faltando, o que está me gerando isso, sabe? E não ficar buscando meios de amenizar um problema, né? De maquiar, porque a maquiagem ela é boa, tal, mas ela dura muito pouco. E a gente precisa entender qual é realmente a raiz disso. Eu preciso buscar qual é a necessidade, o que eu estou sentindo, que está me levando a buscar isso aí como paliativo, né? Então, Neia, desculpa. Dentro disso que a gente está falando sobre ansiedade, temos aqui uma pergunta que é referente a isso, que eu acho que dá para a gente encaixar, né? As redes sociais estão deixando as pessoas mais ansiosas? Olha, tem pesquisas que dizem que sim, eu acredito. Sim, as pessoas elas estão cada vez mais, por quê? Uma das razões, né? Tem várias, é claro, mas eu creio que uma das razões é a questão da comparação, sabe? Hoje em dia as pessoas, no Brasil, por exemplo, né, o Instagram é muito, né, as pessoas veem muito, antigamente era o Facebook, né? Aí eu entrego minha idade também, eu via Facebook, agora não, Instagram, não, detalhe, agora nem mais Instagram, desculpa lá, tá? Os jovens aí devem saber que é TikTok, né? Já passou, gente, o jovem já deve ter falado, não, a tia aí, a tia já tá falando que é Instagram, Instagram é a tia que tá no Instagram, mas os jovens é TikTok, por quê? A velocidade. As pessoas hoje querem tudo para ontem, é tudo muito rápido, né? Então, e isso gera ansiedade, porque eu tenho que ser bonita logo, eu tenho que fazer isso rápido, eu tenho que comprar isso logo, porque muita gente já comprou, então eu tenho que fazer, sabe? Aquela coisa do para ontem, é sempre para ontem que eu tenho que fazer essa maquiagem. Vocês já viram videozinhos de maquiagem em
sei lá, 30 segundos. Gente, eu demoro tanto para poder passar um negócio no rosto. É tipo aquela maquiagem impossível. E aquelas coisas assim, tudo muito rápido. O vídeo. E para assistir? Ninguém fica mais de 30 segundos assistindo um vídeo. Por isso que estão migrando tudo para o TikTok, né? Que daqui a pouco já vai sair outra coisa mais ágil ainda, né? Então, isso tudo vai gerando uma ansiedade. Como eu disse, a comparação é que eu vejo as pessoas fazendo isso e logo eu me questiono, como que eu não consigo fazer isso? Por que não isso? Isso vai gerando, sabe, uma angústia, uma ansiedade nas pessoas de que eu sou incapaz disso, então logo eu tenho que correr para poder ir junto com essa massa, né? Eu preciso ir. Então, isso vai gerando alguns distúrbios até de comportamento nas pessoas por conta desse uso, esse uso indiscriminado das redes sociais. Desenfreado. Ela né? vai deixando de ser quem ela é, perdendo a sua própria essência também. Ela perde a identidade, porque se ela se compara, ela vai ver que ela nunca vai atingir aquele alvo ali, aquele objetivo, mesmo porque na rede social está tudo editado, né, gente? Todo mundo sabe, tem um filtro, tem uma edição. Mas ela até esquece disso, porque ela olha e fala, olha como o fulano é bonito, como que... Né? Até as compras hoje em dia, tudo muito rápido. Tudo online. Tudo online, tudo muito rápido. Então, isso tudo gera, assim, angústia, gera ansiedade nas pessoas. E eu ouvi uma vez, né, li numa revista uma vez, na verdade, e não foi a revista de beleza, dizendo assim, não leia a revista de beleza, porque você só vai se sentir mais feia. Olha E eu só. falei, não é que é? Ainda bem que eu estava lendo numa outra revista que não é de beleza, o conteúdo era outro. Então eu pensei, verdade, porque todas as vezes que você lê olha uma revista de beleza, você vê todo mundo com filtro, todo mundo, e você olha, você fala, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Olha o que isso gera em você, sabe? Olha essa comparação, olha como eu sou e como que ela é, e que de repente ela tem a mesma idade, mas olha como é que está a aparência dela e olha a minha. É um investimento cruel, né? Não é? Então, assim, as redes sociais hoje, elas estão gerando essa ansiedade em razão da comparação, do imediatismo, do tudo para ontem. Isso vai gerando angústia e ansiedade nas pessoas. Aí Muito a gente perigoso. vê que se os pais não se preocupam em formar aquela criança, a internet vai formando ela. Sim, por isso que a gente fala, vigia, né? Peneira, você tem que selecionar o que seu filho vê. Mas ele que gosta, tá, mas se você deixar pelo gosto de uma criança, por exemplo, a criança ela não tem maturidade para fazer escolhas boas para a vida. Se você perguntar, eu não posso, por exemplo, tá? Uma coisa que me incomoda muito, que eu vejo em restaurantes, por exemplo, de self-service, e eu vou em um de vez em quando, e sempre tem lá uma família. Isso já me incomodou várias vezes observando. Eu gosto de observar pessoas, assim. Sim. Então, eu fico observando que tinha uma criança que ela devia ter em torno de uns 2 para 3 aninhos de idade, sabe? Malemar ficava em pé, assim, sabe? Perto daquela parte do self-service. E a mãe em pé com o prato e ela andando, sabe? E vendo a criança, olhando, né? Toquinho assim. Você quer feijão? Não. Tá bom. Você quer o arroz? Não. Você quer um macarrão? Quero. Ela botava. Você quer carninha assim? Ou seja, ela perguntando tudo que tinha ali no self-service, ela perguntando para a criança. Ou seja, a criança escolhendo o que comer, mas com 2, 3 anos de idade, e eu via o resultado do prato. Eu ficava curiosa para saber qual a escolha da criança, né? Porque eu, na minha cabeça, se eu tivesse aquela idade, eu ia dizer batata frita e ketchup. Nada mais. E aí, a criança mais ou menos isso. A criança ia fazendo seleção de comida que eu olhava para o prato, tudo muito amarelo, sabe? Massa, batata e tal. Nada nutritivo. E eu pensava, como que essa mãe delega para a criança o poder de escolher os nutrientes que ela vai colocar dentro do corpinho dela em crescimento? Quais são os nutrientes recomendados e necessários? E aí é que a gente entra nisso que você falou, assim, sobre a escolha dos pais selecionarem, dos pais entrarem em ação e dizer para a criança, você não tem maturidade para escolher. Eu que vou escolher, você vai comer isso, isso, isso. Ah, tá bom, você não quer comer brócolis, mas você vai comer isso aqui.
Não é forçar a criança a comer qualquer Sim. coisa, né? Mas É ensinar. Mas a seleção olha, entre o nutriente A e o nutriente B. É essa a sua escolha. Qual que você escolhe? Nutriente A ou nutriente B? Não é dizer para a criança escolher entre uma batata frita e uma coisa que tem mais nutriente. Não, você pode escolher, mas eu vou te dar a escolha. Ela reduzir as escolhas. Na internet, é assim que os pais precisam educar, que eu acho que é uma maneira mais adaptativa para você lidar com as escolhas, porque você não pode selecionar tudo, mas você filtrar o que é de bom, um contexto, né, daquele multidão de informações pela internet, você filtra e diz para a criança, qual que você quer, isso ou isso? Mas ali já está filtrado, pré-filtrado. Então, você pode usar a internet, não tem problema. Eu não estou mandando você usar isso. Desde que? Que você selecione, está aqui, né? Então, reduzir as escolhas, porque a internet é um mundo de informações. Então, eu filtro o que você vai, por exemplo, sites. Quais os sites que você pode verificar, meu filho, que você pode entrar sozinho, sem minha senha, sem minha supervisão? Site A, B, C, D, E. Olha o tanto de escolha que você tem. A, B, C, D, E que eu te dei. Eu não deixei o alfabeto inteiro para ela escolher. Por quê? Porque, de repente, o Y não é um conteúdo de adulto. É o que a gente ouve muito no mercado de trabalho. É a pessoa ter autonomia segura. Eu tenho autonomia, mas dentro de uma regra. Autonomia sem regra não faz libertinagem. Né? É liberdade demais. E que você dá liberdade demais para uma criança que não tem maturidade, para um jovem que não tem maturidade, as escolhas podem ser muito prejudiciais. Então, eu costumo falar para os pais assim, olha, confie no seu filho, não é desconfiar, você precisa confiar. Confia conferindo. É assim que você precisa educar os seus filhos. Né? Bom, agora a gente precisa realmente chamar o intervalo, que a Aide já está com ele aí na ponta e na agulha. Isso mesmo, queremos compartilhar com vocês uma matéria muito especial que é o CMCF, Curso Mergulhando nos Caminhos da Fé. Vamos ver juntos? Milhões de pessoas estão aqui representadas através das suas intenções, dos seus votos e sacrifícios. It's a complete honor to know that you're coming and representing all of the people. Blood, sweat, and tears that were put out on the altar. A complete sacrifice that was put on the altar so that way a complete justice can reach out to their lives. Knowing that you're coming representing one country, determining one complete faith, justice in their lives. Tivemos uma experiência maravilhosa, conhecendo o lugar onde o bispo esteve na prisão, onde aconteceram aqueles 11 dias que trouxeram a justiça divina. E a nossa experiência vindo da Itália e os demais pastores dos países, quando chegamos aqui, foi de uma força que nos envolveu, de maneira que nos transportamos para os dias nos quais o bispo esteve na prisão, para tentarmos entender o que ele passou. E a parte que nos tocou foi a parte que ele pediu a palavra para sustentá-lo. Mesmo por trás das grades, a palavra de Deus não estava presa, como disse o apóstolo. Para nós que estamos fora, começando o trabalho, indo a lugares onde a igreja está iniciando, essa força que o Espírito Santo deu ao bispo, ao entrarmos aqui, ela passou para nós. Foi transmitida para nós, pelos ensinamentos que recebemos, pelas palavras que recebemos, obviamente, pelo que esse lugar representa. Então,
O que nós vamos levar daqui para a Itália é o nada a perder. Nada a perder. Porque nós ganhamos o maior tesouro, que é o Espírito de Deus nas nossas vidas e o privilégio de servi-lo no ganho de almas. I'm so glad anger is gone. I'm so glad. I don't know what you're going through, so let me tell you what to do. Estamos de volta. Ela é Luz, trazendo aqui vários temas com a nossa convidada especial de hoje, a Neia Dutra. E aí, Neia, vamos muito rapidamente aqui. Houve a pergunta para você sobre esse mundo digital que oferece tantos riscos, mas também oferece infinitas possibilidades. E aí a gente logo lembra do mercado de trabalho, que é um lugar em que há muita concorrência, claro. Todo mundo quer contratar alguém que esteja melhor capacitado, melhor preparado para uma vaga, e isso é a realidade do mercado. A plataforma, ela é assim uma auxiliadora para as pessoas que querem se desenvolver, também profissionalmente falando. Sim, ela dá acesso ao conhecimento onde, quando, né, onde a pessoa está e quando ela puder acessar. Então, esse é um dos benefícios, por exemplo, dessa coisa digital, né, do mundo virtual, do conhecimento chegar até você. Então, a plataforma, nós oferecemos cursos à distância, e aí a pessoa ela pode, por exemplo, acessar, não precisa nem ter um computador. Cássia, ela não precisa ter um computador. De repente, ela fala, eu não tenho. Muitas pessoas. Ela pode acessar do celular. Ela faz um curso acadêmico, universitário, pelo né, celular, autorizado pelo MEC, reconhecido pelo MEC, pelo celular. Então ela faz uma faculdade, porque às vezes o que acontece? Tem mães, né, tem pessoas, de repente você que está aí, né, nos ouvindo, você fala, poxa, mas tem tanto tempo que eu não estudo, né? Eu já tenho 30, eu já tenho 40, eu já tenho 50 de ir para a sala de aula. Imagina, se eu com 40, 50 anos vou voltar para a sala de aula, nem sei o que eu faço, nem sei por onde entra numa sala de aula mais. Ela pode fazer um curso acadêmico, realizar aquele sonho que ela de repente guardou lá na gaveta e ela priorizou a família. Ela priorizou o casamento, ela priorizou os filhos, né? E ela parou de estudar há muito tempo. Ela fala, poxa, eu concluí o ensino médio lá tantos anos atrás e agora eu gostaria tanto, eu sempre sonhei em ser uma pedagoga, por exemplo. Olha só. Eu sempre sonhei em ser uma jornalista, né? Como você. E aí, agora eu quero tirar da gaveta esse sonho. Ela pode fazer, ela pode se matricular em uma plataforma como a Univer Ensino, né? Ou, lógico, especificamente na Univer Ensino. Claro. Ela se matricula nesse curso e ela faz no celular, quando ela puder, no conforto da casa dela, né? Sem precisar do trânsito, né? de transitar de casa para o trabalho, porque às vezes ela está trabalhando, ela fala, não estudei inclusive por isso, porque eu tive que trabalhar e criar meus filhos, agora ela pode realizar, porque ela tem os filhos criados e ela pode realizar esse sonho. Então, plataforma à distância, esse curso EAD, ele favorece nesse sentido. E nós, como mulheres de Deus, como cristãs, a gente precisa ter esse conhecimento. Porque a gente, para não ficar naquela fala de que eu tenho o Espírito Santo, eu tenho Jesus no meu coração, eu tenho conhecimento bíblico, então logo eu não preciso me capacitar para o mercado de trabalho. Por quê? Porque Deus me ilumina. Né? Deus deve falar assim, olha, minha filha, vai buscar capacitação, né? Você precisa de capacitação para o mercado. Não é do jeito que você está. Minha filha, não é Deus como um bom pai, minha filha, não é bem assim, vai buscar capacitação. Né? E quando a gente é capacitado, Deus nos usa também. A gente tem um exemplo lá do apóstolo Paulo, né? O quanto capacitado ele era, quantas línguas ele falava e quantos acessos a diversas culturas ele teve para levar a palavra de Deus. O trânsito facilitado que ele conseguiu obter pela capacitação. Lugares que, por exemplo, Pedro não chegava, que era um iletrado, né? Ele não chegava.
né? Claro que são 2 homens de Deus, usados por Deus. Deus, ele não nos usa conforme a nossa capacidade, né? Mas quando a gente capacita, ele encontra espaço, né, e disposição em nos usar diferente daquele que não tem a capacitação. E assim, né, você está falando algo muito importante, porque nós não estamos falando apenas com pessoas que são ministros do altar, que servem a Deus no altar. Nós estamos falando com o público em geral, pessoas que enfrentam o mercado, e que foi muito pertinente você citar esse exemplo, a pessoa ficar às vezes dependendo da fé, pela qual temos que depender todo o tempo e cada vez mais, mas não jogar a responsabilidade sobre a fé que eu tenho. Então assim, eu tenho fé, então eu vou aprender a fazer tal serviço sem me esforçar para aprender. Não funciona dessa forma. A gente conversava antes de iniciar o podcast, você falou de um versículo bíblico que traduz isso de uma forma assim, muito criteriosa. Exatamente. Que no versículo diz, se eu não me engano, Lucas, né? Isso, Lucas 16:8. Lucas 16:8, que ele fala que as pessoas das trevas, eles são mais ávidos do que os da luz. Por quê? Né, resumindo o versículo, por que isso? Porque as pessoas aí fora, elas não acreditam, muitos, né, que não acreditam em Deus, dizem acreditar, né, mas como uma coisa muito abstrata. Não tem a revelação da fé. Exato. Então, elas acabam tendo que lutar com a força do braço, e elas lutam muito com a força do braço e se capacitam. Se esmeram, estudam. Exato. Errado, porque elas colocam o mérito, a força delas no próprio braço, né? E não em Deus. Então, são pessoas que ralam muito, que sofrem muito pela falta de Deus. Mas na outra ponta também, nós temos os cristãos, né, que muitos se acomodam na fé por ter um Deus poderoso, por ter a fé, se acomodam dizendo que eu também não preciso me capacitar, porque eu tenho um Deus que é a própria sabedoria, que sabe tudo, que é poderoso, e eu tenho Ele, então logo eu não preciso me capacitar. São duas posições e 2 inverdades, né? São 2 pensamentos desajustados. A dependência de Deus para o crescimento econômico e profissional é um casamento. Deus faz a parte dele, eu faço a minha. Ele já disponibilizou a sabedoria, o conhecimento. Não é? Nós precisamos tomar posse pela fé, mas precisamos nos qualificar para ocupar aquele espaço, porque senão é justo que o mercado dê o espaço para uma outra pessoa. Sim, aí você imagina, eu como mulher de Deus, né, você, a pessoa que está aí, né, nos ouvindo, nos assistindo, é assim, sou de Deus e de repente eu mando um currículo e aí um incrédulo que pega, por quê? Porque no currículo está lá, que ele tem especialidade disso, daquilo, outro, e eu vou colocar no meu currículo, sou mulher de Deus. Eu tenho a fé, né? Eles não estão contratando, eles não estão entrevistando para um ministério, né? Porque quando a gente vê critério espiritual, quando você vai entrevistar, que você vai conversar para um ministério, mas para o trabalho secular, eu preciso me capacitar. Então, nós, como pessoas de Deus, precisamos nos capacitar até para ocupar as vagas que seria ocupado por uma pessoa incrédula, que não é da fé. Eu preciso ocupar aquele espaço de criar leis, né? Que se eu não me capacito, eu nunca chego lá. Aquele espaço de dizer que sim ou que não para a maioria da população. Eu preciso me capacitar para ocupar cargos de poder, de decisão para uma nação, para um povo, né? Cargos relevantes. Né? Mesmo para conhecer os seus direitos. Eu não estou menosprezando, né, os cargos que são trabalhos mais braçais e tal. Não é isso. Claro. Mas eu estou dizendo que se eu não me capacito, como eu sendo de Deus não me capacito, uma pessoa que não é de Deus, ela vai ocupar a vaga, porque a vaga está disponível. E também é testemunho, né? Aquela pessoa que serve a Deus e que ela corre atrás, ela luta pelo desenvolvimento, pelo crescimento, é um testemunho para a família, mas é para ela própria, né? O conhecimento abre portas. Sim, e o conhecimento, ele transforma. Ele não só transforma quem adquire, mas transforma todo mundo à sua volta. Porque quando você tem um conhecimento, ele não serve só para você.
ele serve para todo mundo que está à sua volta. É verdade, beneficia todo mundo. Beneficia todo mundo. É. Então, eis aí a importância de buscar um conhecimento. E hoje em dia, adquirir esse conhecimento formal, como uma graduação, por exemplo, né? Ou uma pós-graduação que seja, adquirir esse conhecimento, ele é imprescindível para as pessoas, para a gente ocupar essas posições de destaque no mercado de trabalho. Né? E dar testemunho de Deus, né? Para essas pessoas. E cursos credenciados, né? Reconhecidos pelo MEC. Sim, né? E sim. vocês fazem todo esse trabalho com uma supervisão, falando dos cursos livres, supervisão da linguagem, né? O cuidado com esse conteúdo, para que as pessoas possam estar em um local seguro, que é tão importante quanto adquirir o conhecimento. Sim, e usar o seu tempo para coisas que vale somar, né? Porque aquele tempo que você tem, hoje em dia a gente tem pouco tempo na vida, assim, né? Eu acho que o tempo está passando tão rápido, né? Sim. É bíblico, né? Então, usar aquele tempinho disponível que você tem para somar, para construir para você, né? Para adquirir esse conhecimento, que é o curso online. Então, você usa através de um celular, você está em casa, você pode usar entre o intervalo. Eu já estudei, por exemplo, coisas assim que eu estava fazendo cursinho, fazendo janta, sabe? Fazendo uma comida, preparando alguma coisa. Você pode aproveitar aqueles momentos e ir ouvindo e assimilando aquilo ali. É importante, sabe? E hoje tem essa facilidade de você fazer online, onde quiser, quando quiser. E como quiser. E seguro, porque entrando na plataforma são cursos seguros, são cursos que são validados pelo MEC, os cursos acadêmicos, e os cursos livres, como você bem disse, são bem selecionados para crescimento profissional, sobretudo pessoal. Gente, a conversa está muito boa. Acho que nós vamos ter que ter um retorno. Um retorno, né? E a parte 2. Eu acho que vale, né? Deixar aqui registrado o convite para Neia voltar, para a gente falar dessa imensidão que é o mercado de trabalho, as ferramentas possíveis, a necessidade de uma qualificação cada vez mais eficiente e eficaz. O mercado agradece, as pessoas também, o resultado para a própria vida, né, Idy? Sim. E são os instantes finais do Ela é Luz de hoje. Ai, que pena, né, Idy? Mas, Neia, te agradecer imensamente. Tudo que você falou foi tão expressivo, tão importante. Temos a certeza que ajudou muita gente e vai continuar ajudando, porque o podcast vai ficar aí disponível. E eu quero, por favor, pedir as suas considerações finais. Bom, eu que agradeço pelo convite. Foi maravilhoso esse bate-papo. Amei o chá, estava uma delícia, né? Muito bom. Muito bom esse chá. Então, eu tenho só que agradecer a vocês e dizer para você, né, que está aí nos assistindo, entre lá no Univer Ensino, entenda um pouco mais, conheça um pouquinho mais do que a gente oferece lá, que vai somar com o seu crescimento. Acho que é imprescindível isso, e tudo que nós abordamos aqui, acho que vai servir tanto para o crescimento de quem está nos assistindo, quanto nosso. Eu também aprendi muito com vocês. Então, agradeço mais uma vez pelo convite e espero retornar em breve. Olha, super agradeço e o convite já está feito. Muito obrigada. E foi um prazer, uma alegria estarmos aqui. E, Idy, suas considerações finais? Isso mesmo, foi maravilhoso, né? Aprendemos muito e teria muito mais ainda para falar, que com certeza a Neia vai voltar. E para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre o curso, temos um filme. Então vamos acompanhar. E olha, só uma coisinha, lembrando que no próximo episódio teremos aqui a presença querida da Rose Uehara, mais uma vez não pôde estar conosco hoje, mas com certeza está nos acompanhando à distância. Rose, um grande beijo, um abraço a todos, a gente volta então no próximo episódio. Tchau, tchau. O futuro está às portas. E uma coisa é certa, ele reserva grandes oportunidades para aqueles que o esperam. A constante transformação do mundo tem exigido cada vez mais o investimento em conhecimento. A busca diária pelo aperfeiçoamento profissional se tornou crucial para o crescimento da sociedade. E esse é o principal propósito do Univer Ensino: ser a ponte que você precisa para ter acesso à educação transformadora. O Univer Ensino é uma plataforma com parceria com as principais instituições de ensino do país, a fim de oferecer um espaço e condições acessíveis para você evoluir profissionalmente.
Através da união com renomadas instituições, você terá acesso a cursos de graduação, pós-graduação e cursos livres nas áreas de tecnologia, comunicação e marketing, educação, saúde, finanças e muitos outros. Aqui você pode realizar o seu sonho de se formar em jornalismo, ou então mergulhar no mundo do empreendedorismo e novos negócios, ou quem sabe tirar do papel o seu grande sonho de se formar em direito. Tudo para você crescer, inovar e se destacar. O que se estabeleceu como referência em conteúdo, agora se torna referência em ensino. Ensino transformador e de excelência. Sempre mantendo em mente o nosso maior objetivo: gerar uma transformação positiva em todas as áreas da sociedade. Acesse univerensino.com e receba os descontos das maiores universidades de todo o país. Univerensino, mude o rumo, faça a diferença.